Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro Fragoso e este é o primeiro vídeo do canal Rompendo com Velhas Ideias. Neste canal, nós iremos produzir análises sobre economia, política, filosofia e questões da atualidade sob o ponto de vista do marxismo. Nessa primeira série de 3 vídeos que iremos fazer, vamos discutir sobre o que se considera hoje uma das últimas nações socialistas no mundo, a China. Afinal, a China ela é capitalista ou socialista? Lá vigora uma ditadura do proletariado ou uma ditadura da burguesia? Essas e muitas outras questões é o que nós buscaremos responder nessa série de vídeos. E, além disso, nós vamos não só abordá-las, como também comparar a análise de diversos autores, entre os quais marxistas ou revisionistas. Não adianta lançar satélites ao espaço e jogar abaixo a bandeira vermelha. Chen Chung Chao. Neste primeiro vídeo, estaremos abordando as 2 primeiras questões colocadas no início. A China, ela é capitalista ou socialista? E quem detém o poder político na China? O proletariado ou a burguesia? No segundo e terceiro vídeo, nós iremos responder os principais argumentos de diversos autores e influenciadores sobre essa questão. Friedrich Engels, um dos pais fundadores do comunismo e também foi um dos responsáveis pela sistematização do marxismo, ele vai definir o Estado da seguinte maneira, abre aspas, o Estado é um produto da sociedade numa certa fase de seu desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas, com interesses econômicos contrários, não se entredevorassem e não devorassem a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse aparentemente acima da sociedade, com fins de atenuar os conflitos no limite da ordem. Essa força é o Estado. Fecha aspas. E Lenin, pegando essa análise de Engels, ele vai complementá-la, e criticando inclusive a noção de que já existia na época de que o Estado poderia ser um espaço de conciliação entre essas 2 classes antagônicas. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, como o Estado nasceu da necessidade de refrear os antagonismos de classes, no próprio conflito dessas classes resulta, em princípio, que o Estado é sempre o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, que, também graças a ele, se toma a classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de oprimir e explorar a classe dominada. E disso vai se conformar uma ditadura de uma classe. No caso da sociedade capitalista, uma ditadura da burguesia. Segundo Lenin, a política ela não é nada mais do que a economia concentrada. Ou seja, a política é a aplicação dos interesses econômicos da classe que detém o poder político daquela sociedade. Esses interesses econômicos, por sua vez, são aqueles que descrevemos de cada classe no modo de produção. No caso da classe operária, aumentar cada vez mais a sua parcela no excedente de produção, e a classe capitalista, cada vez mais, aumentar também sua parcela, reduzindo o salário da classe operária. Aqui a gente não está falando de governo, que pode assumir formas que variam desde a democracia burguesa até o fascismo, propriamente. A gente está falando do Estado, do conjunto de instituições que junto representam o monopólio da força de uma classe dominante sobre uma classe oprimida. Com o desenvolvimento da luta de classes e das revoluções proletárias, há a destruição da máquina do Estado burguês e a substituição por um novo Estado, que será chamado pelos marxistas de a ditadura revolucionária do proletariado. Essa ditadura constitui um estado de transição, no qual a nova classe dominante, que é o proletariado, vai exercendo seu poder político sobre a burguesia, aplicando seus interesses econômicos e mudando as relações de propriedade e produção nessa sociedade. Nesse período, por ser ainda uma etapa de transição, vão continuar subsistindo formas da sociedade burguesa e a própria burguesia, enquanto classe, ela continuará existindo, ainda que despojada dos seus meios de produção. Isso acontece justamente por ser uma sociedade que nasce da sociedade burguesa, não é do dia para a noite que todas essas instituições são completamente transformadas. Mas a gente vai explicar mais para frente de que maneira que a burguesia continua existindo sob o socialismo. Estes foram, de maneira resumida, os conceitos de modo de produção e Estado. E numa pincelada geral, os próprios conceitos de economia e política dentro do marxismo.
Essa separação que a gente acabou de fazer, ela é apenas para fim de análise, porque, como a gente vai ver, a política e a economia são umbilicalmente ligados, inclusive com a política determinando diretamente a economia. Só que isso a gente vai desenvolver melhor mais para frente nesse vídeo. A partir desses conceitos é que a gente consegue discutir se a China é uma sociedade socialista ou capitalista, ou seja, detém um modo de produção socialista ou capitalista, e se é uma ditadura do proletariado ou uma ditadura da burguesia. Muitos autores, influenciadores atualmente, avaliam a China como um país socialista ou como uma ditadura do proletariado, dentre as suas mais diferentes abordagens e análises, como o economista Elias Jabbour, o historiador Jones Manuel, dentre outros. Essas figuras, como a gente vai ver no segundo e terceiro vídeo dessa série, se enquadram na categoria de revisionistas, justamente por revisarem os conceitos fundamentais do marxismo em função das circunstâncias, como dizia Lenin. Eles alteram os conceitos de modo de produção e Estado, conceitos de economia e política, não para corresponder a uma mudança concreta, que necessite de alterações conceituais, dada a mudança da realidade, mas sim para encaixar a sociedade que eles querem nas análises, nas categorias que eles bem entenderem. Ao fazer isso, não se produz um novo desenvolvimento do marxismo, desenvolvimento que se dá com o avanço da luta revolucionária, mas sim retira-se do marxismo o seu caráter revolucionário. Agora que a gente definiu exatamente sobre o que estamos falando, a gente pode iniciar a nossa análise sobre a China propriamente. Para isso, a gente precisa analisar brevemente a história da Revolução Chinesa. O Partido Comunista da China, sob a chefatura do presidente Mao Tse-tung, vai dirigir o processo revolucionário que culminará na fundação da República Popular da China em 1949. Durante o período anterior a 1949, dentre as áreas revolucionárias controladas pelo Partido Comunista da China, vai vigorar o que se chama de nova democracia ininterrupta ao socialismo, que é um fruto da Frente Única das Classes Revolucionárias, que se desenvolveu antes, durante e depois da guerra anti-japonesa na China, a guerra anti-imperialista que lá se desenvolveu, na qual se vai constituir uma forma específica da ditadura do proletariado para países semifeudais e semicoloniais, conformando uma ditadura conjunta das classes revolucionárias da China naquele período, as quais incluíam o campesinato, a pequena e a média burguesia, todas essas sob a direção do proletariado. Essa ditadura irá liquidar as relações semifeudais e semicoloniais da China. Após 1949, a instituição da ditadura do proletariado por todo o país e o desenvolvimento, então, da Revolução Socialista. As propriedades da grande burguesia, sejam da grande burguesia compradora e burocrática da China ou da burguesia estrangeira, vão ser expropriadas, bem como as terras dos grandes latifundiários. Isso vai se concluir em 1953 com a conclusão do processo de revolução agrária. Mesmo com esses processos de expropriação, a pequena e a média burguesia vão ter, neste momento, a sua propriedade respeitada, ainda que nas fábricas expropriadas já vigorassem a transformação das relações de produção. A partir de 1956 e, mais profundamente ainda, em 1958, com a transformação da propriedade da média burguesia em propriedade de todo o povo e o início da coletivização do campo, e vai conformar o fim da média burguesia, enquanto classe detentora dos meios de produção, através de um processo educativo e ideológico. Vai haver um desenvolvimento qualitativo, assim, na luta pela construção do socialismo. A propriedade privada é, em grande extensão, abolida, pois nela, como era compreendido pelos revolucionários chineses, apenas pode ver a exploração do homem pelo homem. E o proletariado passa a exercer seu controle a partir das propriedades de todo o povo, que são empresas do Estado socialista, como a forma principal de propriedade, e as empresas coletivas, sendo essas cooperativas ou comunas, como a forma secundária. Ao início dos anos 70, o problema da propriedade estava resolvido no fundamental na China. Chen Qiuchao, que foi uma das mais destacadas direções de esquerda do Partido Comunista durante esse período, ele vai esclarecer como é que se dá esse processo, não apenas para o socialismo na China, mas também para os demais modos de produção. Abre aspas. A política é a expressão concentrada da economia. A linha ideológica e política, a classe que exerce a direção, são os fatores que determinam a que classe pertencem, na realidade, essas fábricas. Os nossos camaradas podem recordar-se de como uma empresa dependente do capitalismo burocrático ou do capitalismo nacional se transformava em empresa socialista.
Enviava-se-lhe um dos nossos representantes da Comissão de Controle Militar ou do setor público para a transformar em aplicação da linha e das medidas políticas do partido, não é verdade? Toda a mudança importante no sistema de propriedade no decurso da história, tanto quanto da substituição do escravagismo pelo sistema feudal, como da substituição do feudalismo pelo capitalismo, começou invariavelmente pela tomada de poder, para passar em seguida, apoiando-se na força do poder conquistado, a transformação em grande escala da propriedade e a consolidação e desenvolvimento de um novo sistema de propriedade. Assim se passa, a fortiori, quanto ao sistema de propriedade pública socialista, que, quanto a ela, não pode nascer sob a ditadura da burguesia. Fecha aspas. Esclarecendo ainda sobre a manutenção das formas do direito burguês, mas explicando por que mesmo com essas formas o caráter da China continuava socialista, o presidente Mao vai afirmar, abre aspas, numa palavra, a China é um país socialista. Antes da libertação, era mais ou menos como o capitalismo. Ainda agora, se pratica o sistema dos salários a 8 escalões, a repartição segundo o trabalho, a troca por intermédio da moeda, e tudo isso não difere muito da antiga sociedade. A diferença é que o sistema de propriedade mudou. Fecha aspas. Aqui fica de maneira muito clara de que forma que o Estado se reflete no modo de produção. A que classe detém o Estado e o poder político por ela exercido vai efetuar suas transformações no modo de produção. É através do Estado, do poder político nele exercido, que uma classe dominante efetua as mudanças políticas para alterar o modo de produção da sociedade, correspondendo a um modo de produção cujo excedente de produção seja revertido para a classe dominante em questão. No caso do capitalismo, para a burguesia, no caso da China da época, do socialismo, para o proletariado. Ou seja, a economia e a política estão sempre entrelaçadas, sendo a política o principal. Isso é fundamental para a gente determinar o socialismo, mesmo que se mantenham vários aspectos do capitalismo e da velha sociedade burguesa. Em um vídeo futuro, iremos abordar a construção do socialismo na China e todas as mudanças que aconteceram nas relações de produção de uma maneira mais aprofundada. Entretanto, apenas para fins de investigação científica e comprovar que de fato houveram essas transformações nas relações de produção, vamos recorrer à análise do historiador e economista Charles Bettelheim, que posteriormente ele vai inclusive adotar o revisionismo, mas que nessa época ele investigou profundamente a sociedade chinesa e chegou às seguintes conclusões. Abre aspas. Na China, a gestão das fábricas é, antes de tudo, uma gestão política, que coloca em primeiro plano os objetivos da edificação do socialismo, e não objetivos estritamente econômicos. Em sua tarefa de gestão, os comitês revolucionários estão sob a direção do comitê do partido da fábrica. Este último também é bem mais que outrora submetido ao controle das massas, pois as organizações do partido da fábrica se reúnem, em geral, com a participação de representantes das massas. A partir dos grupos de gestão operária e dos comitês revolucionários, tem início o desaparecimento da distinção e da divisão entre tarefas de direção e tarefas de execução. Esse processo se estabelece através das diferentes formas de gestão pelos trabalhadores, através da participação dos quadros do partido no trabalho manual. Essa tendência não se limita apenas à designação de alguns delegados nos comitês revolucionários, e a um controle exercido pelos trabalhadores sobre esses comitês e sobre os comitês do partido. Por um lado, todos aqueles que têm responsabilidades de gestão e de direção devem participar do trabalho manual durante 2 ou 3 dias por semana e, em geral, num posto fixo. Por outro lado, as atividades de gestão e controle são desdobradas ao nível das oficinas, das seções de oficinas e equipes, graças à constituição de grupos de gestão operária, assembleias de equipe e de oficinas, de grupos de estudos e a aplicação do pensamento de Mao Tse-tung. A atividade de todos esses grupos diz respeito aos aspectos mais diversos da vida da empresa: a elaboração dos planos de produção, fixação de tarefas de produção, cálculo de preços de custo, inovações e investimentos, regulamentação do trabalho e da segurança, gestão dos fundos de bem-estar, entre outros. Fecha aspas. A partir dessas observações, a gente pode ver de que maneiras
foram profundas, né, as mudanças das relações de produção na China. E, a partir disso, Bettelheim vai concluir, abre aspas, essas mudanças têm um alcance decisivo, pois dizem respeito às próprias relações de produção, ou seja, as relações dos agentes de produção entre si e com os meios de produção. Ora, o socialismo não é apenas, nem principalmente, uma mudança nas relações jurídicas de propriedade. Uma tal mudança pode continuar a ser puramente formal. O socialismo é, também, e principalmente, uma mudança nas relações de produção. Essas transformações correspondem a uma verdadeira revolucionarização das empresas industriais e devem permitir que passem da gestão por uma minoria para a gestão pela maioria, ou seja, para uma gestão de massa. Fecha aspas. Entretanto, como a gente afirmou anteriormente, a burguesia vai continuar existindo durante o socialismo, mesmo despojada de seus meios de produção. E, como consequência disso, a luta de classes também continua existindo durante a ditadura do proletariado. Uma vez que a burguesia é expropriada de seus meios de produção e as relações de produção de exploração vão ser abolidas, ela passa a se expressar economicamente por meio dos resquícios da pequena propriedade privada, seja ela legal ou ilegal, e politicamente por meio do revisionismo dentro do Partido Comunista. Os revisionistas, seguidores do caminho capitalista, buscam usurpar a direção do Partido Comunista e, através dele, mudar as relações de propriedade, acabando com a propriedade socialista e transformando-a novamente em propriedade capitalista, restaurando assim o capitalismo e a ditadura da burguesia, num país anteriormente socialista. A primeira vez que isso aconteceu na história foi na Iugoslávia, sob a direção do Marechal Tito. Só que o caso que mais profundamente vai expressar esse processo e mais reverberações vai ter no movimento comunista internacional vai ser na própria União Soviética, sob a direção de Khrushchev e Brezhnev. A gente não vai aprofundar esse momento da história soviética agora e nem as teses particulares do revisionismo soviético. Isso vai ficar para um futuro vídeo em que a gente vai tratar propriamente do socialismo na União Soviética. Mas a nossa posição é que entre 1917 e 1956 foi instituída uma ditadura do proletariado na União Soviética, dirigida pelo Partido Comunista da União Soviética, sob a chefatura de Lenin e depois Stalin, na qual foi construído pela primeira vez na história o socialismo em toda uma unidade nacional. Após 1956, e a partir do 20º Congresso do Partido Comunista, os revisionistas eles vão dar um golpe de Estado no partido e no Estado, propriamente, restaurando a ditadura da burguesia no país. Esses acontecimentos eles vão ter grandes repercussões na própria União Soviética e em todo o mundo socialista, como eu havia afirmado. Nas relações de produção, vão ser implementadas, muito antes de Gorbachev, as primeiras reformas de mercado na União Soviética, nos anos 60 ainda, que, dentre várias mudanças, vão tirar o controle social da mais-valia, ou seja, o controle da classe operária sobre o excedente de produção, o lucro produzido, como era feito antes nos tempos de Stalin. Isso vai representar a restauração do capitalismo na União Soviética. Como afirmou Chen Chun-chao, abre aspas, não adianta lançar satélites no espaço e jogar no chão a bandeira vermelha, fecha aspas. Com esse processo, o presidente Mao Tse-tung ele não vai criticar apenas os revisionistas que restauraram o capitalismo na União Soviética, como ele também vai fazer um profundo processo de estudo e investigação sobre os motivos que levaram a isso e lutar contra os revisionistas dentro do Partido Comunista da China, que, de uma forma ou de outra, pretendiam restaurar o capitalismo na China. Dentre essas figuras, figurava inclusive Liu Shaoqi, que foi presidente do país entre 1959 e 1968. Liu Shaoqi foi chamado, inclusive, pelo presidente Mao de Khrushchev chinês. O comunista brasileiro Pedro Pomar, que esteve na China durante todos esses debates, ele acompanhou muito de perto esses desenvolvimentos. Ele vai reconhecer a existência de uma luta de duas linhas dentro do partido, uma linha de esquerda, de seguidores do caminho socialista, representada principalmente pelo presidente Mao Tse-tung, e uma linha de direita, revisionista, de seguidores da via do capitalismo, representado principalmente por Liu Shaoqi. Ele vai sintetizar as ideias dessa linha revisionista da seguinte maneira, abre aspas, nega a possibilidade de edificar o socialismo em ritmos rápidos, sob a alegação do baixo nível das forças produtivas
do atraso técnico-material do país. Preconiza, em consequência, grandes concessões aos elementos capitalistas das cidades e do campo, e propõe que seus interesses não sejam afetados por longo período. Aqui ele se refere à teoria das forças produtivas, de que para consolidar o socialismo seria necessário antes o desenvolvimento do capitalismo. Deposita as maiores esperanças na ajuda exterior e não confia no esforço do próprio povo. Dá ênfase aos estímulos materiais e a prioridade à economia sobre a política. Menospreza o papel da ditadura do proletariado, das novas relações de produção e das massas populares. Propaga a importância do estudo e da formação de quadros técnicos, desligados da ideologia proletária. Favorece por todos os meios a difusão da cultura e dos hábitos burgueses. Visa, em suma, conduzir o partido pelo caminho do retorno ao capitalismo, do restabelecimento do poder da burguesia, embora jure fidelidade aos princípios e objetivos socialistas proletários. Fecha aspas. Com o desenvolvimento dessa luta, em 1966, vai iniciar na China o que ficou conhecido como Grande Revolução Cultural Proletária. A Revolução Cultural ela foi um grande movimento político dirigido pelo Partido Comunista, sob a chefatura do presidente Mao, que tinha por objetivo destruir o revisionismo e a via capitalista em todas as frentes da sociedade, na cultura, na literatura, nas artes, na economia, na política, entre outros, visando impedir a restauração do capitalismo no país. Foi um movimento que vai se alastrar por toda a China e teve participação quase absoluta das grandes massas, que tinham poder político, inclusive, para atacar esses seguidores da via capitalista dentro do partido e tirar deles o poder que eles tinham de direção. E foi isso, de fato, que aconteceu. Como Liu Shaoqi e, inclusive, estendidas a figuras como Deng Xiaoping e Lin Piao, que chegou a morrer antes de ser desmascarado enquanto participante, integrante da linha de direita. Como vai afirmar o documento de fundação da Revolução Cultural? Abre aspas. Concentrar forças para atacar o pequeno grupo de capitalistas ultra-reacionários e contra-revolucionários, expor seus crimes contra o partido, contra o socialismo e contra o pensamento Mao Tse-tung, isolá-los ao máximo. O principal alvo deste movimento são aqueles quadros que detêm o poder no partido e que trilham a via capitalista. Fecha aspas. O nosso objetivo com essa breve exposição sobre esse complicado processo, que foi essa luta de duas linhas que aconteceu no período, é mostrar que havia, de fato, duas linhas. Uma de defensores do caminho socialista, que tinha como principal entendimento a noção da necessidade da política no comando, da ideologia proletária no comando da economia, para garantir o desenvolvimento do socialismo, e os defensores da via capitalista, que defendiam o contrário, defendiam o comando da economia sobre a política, entendiam que o desenvolvimento econômico material, acima de tudo, era o principal, e estavam dispostos a fazer diversas concessões ao capitalismo, inclusive para restaurar ele, como a gente vai ver posteriormente, para garantir isso. Num futuro vídeo a gente vai se aprofundar de uma maneira mais ampla sobre esse período do governo do presidente Mao na China, e principalmente sobre a Revolução Cultural e os seus aportes que ela teve para o desenvolvimento do marxismo. Mas, para adiantar, é interessante mostrar como Pedro Pomar, já na sua época, havia compreendido que esse movimento não era particular da China, mas sim uma necessidade de todas as revoluções socialistas para assegurar que continue se desenvolvendo sem haver a restauração do capitalismo. Após 1973, os seguidores da via capitalista eles conseguem pouco a pouco recuperando seus antigos cargos. O próprio Deng Xiaoping consegue. O presidente Mao Tse-tung, na época, ele já estava bastante doente, participando cada vez menos nos debates, o que levou a uma agudização entre a luta de duas linhas da esquerda e da direita. A linha de esquerda, na época, era representada principalmente por Chen Qiuchao, Jiang Qin, Yao Wenyuan e Wang Hongwen, que demonstraram cabalmente que as teses de Deng Xiaoping eram uma reedição das teses revisionistas do Liu Shaoqi, que ele havia apresentado já anos antes. Eles defenderam a vigência da tese de que a burguesia continua a existir no socialismo por dentro do Partido Comunista, através do revisionismo, e que para impedir essa restauração capitalista era necessário combater o revisionismo dentro do partido. Abre aspas. O presidente Mao analisou profundamente as mudanças nas relações de classe e as características da luta de classes durante o período do socialismo. Avançou na tese científica de que a burguesia está no Partido Comunista, desenvolveu o marxismo-leninismo e clarificou para nós a orientação para a continuação da revolução,
sob a ditadura do proletariado. Na última década, temos travado lutas contra Liu Shaoqi, Lin Piao e Deng Xiaoping. Todas essas lutas têm provado que a burguesia está de fato dentro do Partido Comunista. Os seguidores da via capitalista no partido são a força principal da burguesia contra o proletariado. E em seu esforço para restaurar o capitalismo, o cerne da questão aqui reside no fato de que esses seguidores da via capitalista são pessoas no poder que se infiltraram na própria estrutura da ditadura do proletariado. Pegue as 3 diretivas como elo fundamental. Este foi o programa político de Deng Xiaoping para reverter sentenças corretas e restaurar o capitalismo. Pregando a extinção da teoria da luta de classes e da teoria das forças produtivas, esse programa revisionista opõe a luta de classes como elo fundamental e nega a linha de base do partido e da necessidade da grande revolução cultural. Deng Xiaoping tentou torná-lo o programa geral de todo o partido por um longo tempo, para vir impô-lo em todo o partido e as pessoas em todo o país, a fim de preparar o caminho para uma restauração do capitalismo. Todos esses atos de Deng Xiaoping foram uma continuação do desenvolvimento do reacionário esboço do relatório de fevereiro, que o presidente Mao já tinha criticado na circular. A teoria de Deng Xiaoping de tomar as 3 diretivas como elo fundamental é uma cópia da linha revisionista que a circular descreve como negar completamente que os vários milhares de anos da história humana é uma história da luta de classes. Negar completamente a luta de classe do proletariado contra a burguesia, a revolução proletária contra a burguesia e da ditadura do proletariado sobre a burguesia. Sua linha é uma continuação da linha revisionista contra-revolucionária empurrada por Liu Shaoqi e Lin Piao. Se esta linha for seguida, não só as conquistas da grande revolução cultural seriam anuladas, mas da revolução chinesa como um todo também iriam. Fecha aspas. Após a morte de Mao em 1976, em setembro, os partidários da via capitalista começam a planejar a tomada de poder. Eles vão ser liderados por uma figura que era centrista na época, que era Hua Guofeng, e vão dar um golpe de Estado em outubro do mesmo ano, prendendo os 4 militantes destacados da direção que defendiam o caminho socialista e vão liquidar a grande revolução cultural proletária. Um ano depois, o próprio Hua Guofeng vai ser traído pelos revisionistas, pelos direitistas, que vão golpear ele e empossar Deng Xiaoping como o novo presidente do país. Deng vai iniciar uma repressão em massa, em larga escala, contra todos aqueles que defendiam o caminho socialista e o maoísmo no país, sejam eles militantes e quadros do partido ou as massas populares. O Deng, a partir disso, então, ele vai passar a aplicar todo o seu programa, que ele já havia formulado anos antes, na economia e na política. Por anos, que foi atacado pelo presidente Mao e pela esquerda do Partido Comunista. Chamando, então, esse programa de As 4 Modernizações, ele vai restaurar a propriedade privada e vai incentivar o capital estrangeiro a investir no país. Depois dessas reformas, poucos anos depois, vai ser concluído o que será chamado de socialismo com características chinesas, que vai ser apresentado como a tese central do Partido Comunista da China. O secretário-geral do Partido Comunista entre 1989 e 2002, e que também foi presidente da China entre 93 e 2003, Jiang Zemin, ele era partidário e continuador das transformações que o Deng Xiaoping introduziu na China. Ele vai descrever aquele período de Deng da seguinte maneira, num discurso de 1992. Abre aspas. Nosso partido abandonou o princípio errado e ultra-esquerdista de tomar a luta de classes como elo fundamental, que não era apropriado em uma sociedade socialista, e mudou o foco de trabalho do partido e do Estado em torno do desenvolvimento econômico. Fecha aspas. A partir dessa análise, a gente consegue ver que o que triunfou com o Deng não foram ideias inovadoras, como muitos autores tentam vender, mas foi a velha linha dos seguidores da via capitalista, que o Liu Shaoqi já apresentava, que é a negação da luta de classes, a negação da política no comando da economia e tomar como principal, puramente, o desenvolvimento econômico material, aplicando sem precedentes o que a gente já chamou de teoria das forças produtivas. Foi essa linha ideológica, como a gente já destacou, que o presidente Mao e seus partidários lutaram durante toda a sua vida. E foram contra essas teorias que a grande revolução cultural proletária foi levada a cabo na época. Essa orientação é a que guia o Partido Comunista da China desde o final dos anos 70 até os dias de hoje.
agora que fizemos esse curto panorama histórico sobre a Revolução Chinesa e suas lutas, a gente pode começar a análise da China atual, propriamente. Afinal, a China é socialista ou capitalista? Lá constitui uma ditadura do proletariado ou da burguesia? Começando em primeiro lugar pelo aspecto econômico, o modo de produção, vamos verificar quais eram as relações de propriedade estatais, coletivas e de pequena propriedade em 1973, conforme descritos por Chen Chun-Chao. Abre aspas. Primeiro, a indústria. O setor da propriedade de todo o povo constitui 97% das imobilizações, 63% do número de trabalhadores e 86% do valor global da produção industrial. E o setor de propriedade coletiva constitui 3%, 36,2% e 14%, respectivamente. Restam os artesãos individuais, cujo número representa 0,8%. Depois, a agricultura. Quanto aos meios de produção, a parte da propriedade coletiva é de cerca de 90% para as terras cultivadas e o equipamento de drenagem e de irrigação é aproximadamente de 80% para os tratores e gado grosso. A parte da propriedade de todo o povo é mínima. Assim, mais de 90% da produção nacional de cereais e de culturas industriais provém da economia coletiva, e as herdades do Estado só intervêm numa porcentagem muito fraca. Por outro lado, conservam-se em proporções restritas parcelas reservadas ao uso particular dos membros das comunas populares, bem como ocupações subsidiárias familiares. Enfim, o comércio. No volume global da venda a retalho, o setor do Estado, o da propriedade coletiva e o dos pequenos comerciantes individuais representam 92,5%, 7,3% e 0,2%. E nas regiões rurais, o comércio, por intermédio das feiras, tem ainda certa importância. Vendo essa situação e analisando esses dados, a gente pode verificar uma principalidade absoluta, da propriedade do Estado socialista, a propriedade de todo o povo, sobretudo na indústria e no comércio, e seguido pela propriedade coletiva, principalmente na agricultura. E também a gente pode verificar um número ínfimo do que representa a pequena propriedade, a pequena burguesia propriamente. Agora, vamos verificar como que isso se dá na China de hoje. Um gráfico fornecido pelo monopólio de imprensa imperialista, a revista The Economist, num artigo de 2015, que vai utilizar dados obtidos pelo Fundo Monetário Internacional e outras instituições ligadas ao imperialismo, demonstra, com relativa proximidade temporal, a atual situação da propriedade e da produção na China. A participação das empresas estatais da China em ativos é menor que 40%, na participação dos lucros beira 20% e no emprego é 10%. Poderia-se argumentar que a baixa presença estatal nos empregos e na economia como um todo é devido à presença cada vez maior de empresas coletivas ou outras formas de propriedade que ainda existem de maneira formal e jurídica na China. Então a gente deve ir mais a fundo. Buscando dados mais recentes, a gente pode averiguar um artigo de imprensa publicado pelo Escritório de Informação do Conselho de Estado da República Popular da China, que é um órgão diretamente ligado ao Estado chinês, então não corre riscos de sofrer certas distorções que a imprensa ocidental pode causar e que traz dados muito recentes sobre as atuais relações de propriedade. De acordo com esse artigo, publicado em 29 de junho de 2022, o número de empresas privadas ele quadruplicou nos últimos 10 anos, sendo que essas empresas elas representam mais de 50% da receita tributária, mais de 60% do PIB nacional, e o principal dado para a nossa análise é responsável pelo fornecimento de 80% dos empregos na zona urbana. Como a gente tratou na primeira parte do vídeo, o modo de produção é determinado pelas relações de propriedade, que por sua vez vão determinar as relações de produção daquela sociedade. Desde 2002 até 2022, que foram o escopo de dados que a gente analisou, a participação das empresas estatais ela foi reduzida consideravelmente em relação às empresas não estatais e de capital misto. Empresas nas quais vão operar as relações capitalistas de produção, com os operários vendendo a sua força de trabalho, sua mão de obra, e os capitalistas lhe pagando um salário correspondente à parte dessa mão de obra, reproduzindo, portanto, a exploração capitalista. Essa disparidade ela chama atenção principalmente na baixa participação estatal no emprego dos trabalhadores e na alta participação das empresas não estatais nesse ramo, porque demonstra justamente essa mudança nas relações de produção para a maior parte da classe operária.
Há ainda um aspecto muito importante da gente tratar, que são as relações de produção nas propriedades estatais. Até o momento, a gente deixou claro que pela propriedade privada não pode existir uma propriedade de todo o povo, ou uma propriedade socialista. Por quê? Porque a propriedade privada tem como lógica de produção o acúmulo privado do excedente de produção por parte do capitalista. Entretanto, em nenhum momento a gente afirmou que a propriedade estatal é sinônimo de socialista. Pelo contrário, as estatizações, como existem no mundo de hoje, elas já existem no capitalismo desde sua fundação e se aprofundaram ainda mais na passagem que se deu entre o capitalismo monopolista para o capitalismo monopolista de Estado, no final do século XIX e início do século XX. Essa forma de intervenção estatal era feita como uma maneira do Estado de regular a anarquia de mercado e garantir a eficiência produtiva dessas empresas, a gestão eficiente delas, mas sem por isso deixar de ser capitalista. Bom, a gente vai debruçar melhor a questão da passagem do capitalismo liberal para o capitalismo monopolista e do capitalismo monopolista para o capitalismo monopolista de Estado num futuro vídeo em que a gente deve tratar sobre o conceito de imperialismo. Mas, pelo momento, o que a gente deve demonstrar é justamente como, desde a época de Marx e Engels, havia um certo socialismo falsificado que defendia que a estatização de empresas era sinônimo de socialização, sinônimo de socialismo, que foi combatido, inclusive, pelos pais fundadores do marxismo. De acordo com Engels, abre aspas, desde que Otto von Bismarck se dedicou à atividade de estatizar, emergiu um certo socialismo falsificado, degenerado, aqui e ali, em certo servilismo estatista, por declarar, sem mais nem menos, toda e qualquer estatização, mesmo aquelas efetuadas por Bismarck como socialista. No entanto, se a estatização do tabaco fosse socialista, Napoleão Bonaparte e o príncipe Clemens von Metternich haveriam de ser contados entre os fundadores do socialismo. Se o Estado belga constrói, ele mesmo, suas principais estradas de ferro, por motivos políticos e financeiros inteiramente banais, se Bismarck estatizou as principais estradas de ferro da Prússia, sem existir nenhuma necessidade econômica, simplesmente para poder melhor utilizá-las e equipá-las militarmente para um caso de guerra, bem como para educar seus funcionários das estradas de ferro como curral eleitoral do governo, e, principalmente, para criar, em seu próprio benefício, uma nova fonte de rendimentos independentes das decisões parlamentares, então, não foram dados absolutamente passos socialistas, seja de modo direto, seja de modo indireto, seja de modo consciente, seja de modo inconsciente. Fecha aspas. Abre aspas. Se as crises revelam a incapacidade da burguesia de continuar administrando as modernas forças produtivas, a transformação dos grandes estabelecimentos de produção e de circulação em sociedades por ações e propriedade estatal demonstra que a burguesia se tornou desnecessária para o exercício daquela função. Todas as funções sociais do capitalista são, agora, desempenhadas por empregados remunerados. O capitalista não possui mais nenhuma atividade social, a não ser embolsar rendimentos, cortar cupons e jogar na bolsa de valores, onde os diversos capitalistas arrancam uns dos outros o seu capital. Porém, nem a transformação em sociedades por ações, nem a conversão em propriedade estatal suprime o caráter capitalista das forças produtivas. O Estado moderno, seja lá qual for sua forma, é uma maquinaria essencialmente capitalista. É o Estado capitalista, o capitalista total ideal. Quanto mais forças produtivas assumirem sua propriedade, tanto mais se torna o capitalista total, em sua realidade, e tanto mais explora seus cidadãos. Os trabalhadores permanecem sendo trabalhadores assalariados, proletários. A relação capitalista não é superada. Pelo contrário, é conduzida ao seu extremo. Fecha aspas. Ou seja, a propriedade estatal, numa sociedade capitalista, ela vai continuar sendo essencialmente capitalista, inclusive gerando a formação de uma burguesia dentro dos setores do Estado que vai explorar a mais-valia dos trabalhadores que naquele setor vão trabalhar. Cabe avaliar, então, a seguinte questão. Quais são as relações de produção vigentes nas empresas estatais chinesas atualmente? Conforme demonstra a economista chinesa Pai Yu-Ting, após as reformas econômicas, o Estado ele começa a cada vez mais conceder às empresas estatais para grupos e indivíduos privados, mantendo a forma jurídica da propriedade
mas dando ampla autonomia de gestão para que esses indivíduos administrassem as empresas como bem entendessem, com o Estado apenas cobrando uma parcela nos lucros. Inclusive, com o passar do tempo, o Estado vai ceder cada vez mais o controle para esses grupos, a ponto de que ele só vai cobrar uma certa parcela tributária. Ou seja, o excedente de produção, o lucro gerado pela classe operária, vai se tornar praticamente integralmente apropriado pelos capitalistas que ali administravam aquela empresa. O presidente Jiang Zemin, que a gente já citou, ele vai descrever esse processo. Abre aspas. Nós devemos mudar a maneira como as empresas estatais operam, especialmente as grandes e médias, e empurrá-las para o mercado para aumentar sua vitalidade e eficiência. Ao endireitar as relações entre propriedade e gestão das empresas, separando as funções governamentais das funções empresariais e concedendo mais autonomia para estas últimas, devemos transformá-las em entidades legais responsáveis por suas próprias decisões sobre sua operação e expansão e por seus próprios lucros e perdas. Fecha aspas. Desde esse processo de concessão da gestão das empresas estatais para grupos e indivíduos privados, cada vez mais essas empresas foram perdendo força e decaindo em números, né? Ao ponto de que hoje, na China, as grandes empresas estatais, elas se limitam ao que se chama de grandes complexos empresariais estatais. Essas empresas, elas empregam uma quantidade ínfima de trabalhadores, da classe operária propriamente, se comparado com as empresas não estatais, e elas têm como principal função garantir o poder do Estado chinês no controle do que se chama de áreas estratégicas, controlando setores inteiros da indústria pesada, por exemplo. Como lembra Paiu, a economista que a gente citou, essas empresas elas também empregam as relações corporativas capitalistas, presentes em todas as demais empresas capitalistas. A única diferença entre elas é que esses complexos empresariais estatais devem seguir a certo planejamento de controle de lucros feito pelo Partido Comunista, mas apenas isso. É verificável, então, que a própria gestão das empresas estatais na China reproduz as relações capitalistas de produção descritas por Engels, ou seja, trata-se de uma maquinaria essencialmente capitalista, que explora a mais-valia de trabalhadores assalariados. Afinal, se a estatização fosse socialista, Napoleão Bonaparte e o príncipe Clemens von Metternich haveriam de ser contados entre os fundadores do socialismo. Por fim, não restam dúvidas que, de acordo com as definições marxistas que apresentamos, inclusive dos revolucionários chineses históricos que dirigiram a Revolução Chinesa e a Revolução Cultural, como o próprio presidente Mao Tse-tung e os partidários de sua linha, a China é um país capitalista e não um país socialista. Agora, a gente vai abordar a segunda questão colocada no início do vídeo. Quem que detém o poder político na China? Lá tem uma ditadura do proletariado ou uma ditadura da burguesia? A priori, o simples fato de lá vigorar um modo de produção capitalista seria um argumento central para a gente dizer, então, que a China é uma ditadura da burguesia. Afinal, o modo de produção capitalista ele pode apenas representar os interesses políticos da burguesia e não do proletariado. Entretanto, já aconteceu na história casos particulares em que, mesmo sob ditaduras do proletariado, após revoluções socialistas, foram permitidas relações de propriedade e produção capitalistas, nacionais e estrangeiras, sob certas condições e regulamentações, visando desenvolver certos setores da economia nacional. Isso vai acontecer parcialmente na China, visto que na época do período de nova democracia, que a gente comentou, ainda existiam as propriedades da pequena e da média burguesia, e principalmente da média burguesia, dado a forma específica da ditadura do proletariado, enquanto a ditadura conjunta das classes revolucionárias da época. Mas também, além da China, teve o caso da União Soviética, que após longos anos de guerra civil, vai implementar a nova política econômica, chamada de NEP, que vai ser basicamente uma reintrodução dessas relações capitalistas que a gente mencionou. A gente vai falar particularmente sobre a NEP quando a gente fizer o vídeo sobre o desenvolvimento do socialismo na União Soviética neste canal. Mas por hora vamos nos deter na análise da China em particular. Afinal, mesmo tendo modo de produção capitalista, hoje, lá, qual classe que detém o poder político? Bom, para além das aparências, ou seja, o fato de que lá a organização política dominante tem por nome Partido Comunista e que intervém de maneira planificada na sociedade, a gente tem que verificar na prática a que classe serve essa planificação, a quais classes servem as instituições jurídicas e legais do Estado chinês, para além do discurso oficial.
A gente já demonstrou aqui que aqueles que tomaram o poder no Partido Comunista após o golpe de outubro de 76 foram justamente aqueles representantes da burguesia que se infiltraram no partido, conforme o presidente Mao e seus seguidores denunciaram. Tendo isso em mente, vamos avaliar então a quais classes o Estado chinês serve no decorrer da luta de classes no país. Nos primeiros 5 meses de 2023, foram registrados já pelo menos 130 greves operárias por toda a China, conforme foi registrado pelo China Labor Bulletin e divulgado pelo monopólio de imprensa imperialista The Guardian. Isso é o dobro do que foi registrado de greves durante 2022 inteiro. Mobilizando milhões de operários, essas greves elas vão dos mais distintos setores, desde eletrônicos, automóveis, roupas, até brinquedos, todas essas sendo dirigidas contra investidas do capital e sua busca incessante por mais-valia, nas quais vão ter denúncias de salários não pagos, salários atrasados, táticas para forçar demissões de trabalhadores e entre outras denúncias colocadas por esses operários. E qual classe que o Estado chinês vai servir nessas situações? Vamos analisar alguma dessas greves então e manifestações. No dia 7 de janeiro de 2023, houve um grande protesto contra uma demissão em massa de trabalhadores feitas pela empresa farmacêutica Zibio, que não iria pagar, inclusive, os salários colocados em contrato a esses operários. A polícia ela foi enviada para reprimir a manifestação, o protesto, e não para apoiar os trabalhadores, o que inclusive gerou um confronto entre as forças de repressão e os trabalhadores em rebelião popular. Voltando ao ano passado, em novembro de 2022, aconteceu um grande protesto contra a empresa taiwanesa Foxconn, que atua na China continental, exigindo o pagamento integral dos salários que não estavam sendo pagos pela empresa. A polícia, novamente, ela foi acionada e dirigiu sua repressão contra os trabalhadores, inclusive utilizando bastões e gás de pimenta, que novamente responderam a essas violências com profunda revolta. Em julho de 2022, vai acontecer uma enorme manifestação com a presença de milhares de pessoas contra o Banco Popular da China, por conta de congelamento de depósitos que aconteceram naquela época. Os manifestantes, que inclusive carregavam fotos do presidente Mao Tse-tung, foram violentamente agredidos por policiais da paisana e forças de segurança privada. E a polícia que assistia a tudo não fez nada para defender os manifestantes, conforme eles denunciaram posteriormente. Em 2021, o dirigente da Aliança de Motoristas de Entrega, abreviada como AMI, Chen Guojiang, foi preso e condenado a 5 anos de prisão, sob a acusação de arranjar brigas e provocar problemas. Essa organização sindical de trabalhadores ela ficou famosa devido a um amplo programa de assistência que a faz com os trabalhadores desse setor e da denúncia contra a corrupção de grandes empresas. Essa prisão de Chen causou uma grande revolta entre os motoristas de entrega e a população chinesa no geral, que inclusive tiveram suas cartas de repúdio e declarações apagadas e censuradas pelo Estado chinês. Todas essas notícias e relatos, e fatos também, foram retirados do jornal A Nova Democracia, cujo site inclusive já foi bloqueado na China, devido a essas denúncias. Bom, como a gente viu, todas essas manifestações e revoltas não se tratavam de revoltas contra-revolucionárias, liberais, e sim manifestações de reivindicações essencialmente trabalhistas, né? Reivindicações que inclusive defendiam, de certa maneira, as contribuições do presidente Mao Tse-tung, e foram violentamente reprimidos pelo Estado que diz defender esse pensamento. Esses poucos exemplos citados, que vêm crescendo cada vez mais nos últimos meses, eles demonstram de que lado está o Estado chinês e as suas instituições, mais particularmente suas instituições policiais e judiciárias, durante as greves e lutas dos trabalhadores chineses. Ela está do lado dos capitalistas, da burguesia. O fato desse Estado, inclusive, se declarar socialista, mesmo não o sendo, o torna revisionista e social-fascista. Por quê? É socialista em palavras, mas é fascista na prática, reprimindo os trabalhadores com ferro e fogo. As prisões de empresários que confrontam de alguma forma os interesses do Estado chinês, além de serem esporádicas e pontuais, quando a gente analisa mais a fundo, elas evidenciam, na verdade, as contradições entre a grande burguesia monopolista não estatal e a grande burguesia estatal ligada ao Partido Comunista da China, visto que os seus interesses, em determinadas circunstâncias, eles vão convergir, mas em outras circunstâncias eles vão ser antagônicos. Então, isso não vai representar vitórias no interesse do proletariado, mas sim lutas internas dentro da própria burguesia chinesa. Como afirmou o presidente Mao Tse-tung, criticando os revisionistas da Itália
durante o surgimento do revisionismo moderno, abre aspas, os marxistas-leninistas sempre defenderam que é necessário e possível que os países capitalistas adotem uma certa política de regulação no que diz respeito à economia nacional, no interesse da burguesia como um todo. Na época do capital monopolista, essa função reguladora do Estado capitalista está principalmente ao serviço dos interesses da burguesia monopolista. Essa regulação, por sua vez, pode ser realizada mesmo às custas de certos grupos monopolistas, mas nunca prejudicará, mas sim representa precisamente os interesses da burguesia monopolista como um todo. Fecha aspas. A gente pode concluir, portanto, que sob todos os aspectos, o Estado chinês é uma ditadura da burguesia, e é justamente a burguesia que detém o poder político naquele país. É aqui que encerramos nosso vídeo. Agradeço a você que assistiu. Se estiver interessado em continuar a acompanhar nossas análises, e particularmente sobre essa série sobre a China, eu convido a que se inscreva no canal para que receba os próximos vídeos. No próximo vídeo, segundo dessa série, a gente vai estar analisando e respondendo os argumentos de Elias Jabbour sobre a existência do socialismo na China. Saudações!